acadêmicos e as acadêmicas, e me permitam fazer a saudação ao nosso presidente Benjamin. Que honra estar aqui ao seu lado, não só pelo seu papel de presidente institucional, mas pela sua história. Maribel me contou um pouquinho lá fora que o senhor, nas suas andanças, de trabalho mesmo profissional, como um assessor parlamentar que era à época, não perdia a oportunidade, aliás, as criava, de onde chegava a levar essa luz, essa oportunidade de cultura, essa oportunidade de crescimento, de construção de rede. Porque quando existem confrades, o que vocês fazem é, de fato, unir esforços, unir propósitos, unir esperança e construir uma nova sociedade. Então, no nome do Senhor, eu homenageio a todos os acadêmicos aqui presentes, dizendo que continue. Mais de 30 anos, mas ainda são poucos anos, porque o Senhor tem muito a fazer, como inspiração e como realização. É muito lindo quando o discurso e o percurso andam alinhados. Quando a gente de fato não só prega, a gente faz. Quando a gente constrói pelo exemplo. E nada mais do que um exemplo prático. As palavras, elas podem ser materializadas em verso, em música, em filmes, mas na verdade o que fica é a essência. O que aquilo representa. Então, Maribel, você trouxe mais uma vez ao mundo essa luz da sua essência. Quando você falou ali sobre mim, você me emocionou. Não por falar de uma vida ou de algum acontecimento, mas porque ficava muito claro para mim que você estava fazendo isso com amor. Que você sentia alegria e orgulho de poder homenagear outro ser humano, uma mulher, a mulher da sua terra, professora como você. Isso é generosidade, isso é amorosidade. Só pode ver o belo no outro quem tem o belo em si. Então continue plantando essa beleza. É muito difícil estar aqui, meus pais não estão, já que ela citou tanto, estão na ilha. Meu pai foi tirar uma semaninha de férias, meu esposo está aqui com minha sogra, eu te contei, em questões familiares, mas eu me sinto aqui no irmanamento com vocês. Nos conhecemos há pouco tempo, mas são pessoas que tiraram um pouco do seu tempo, que é o que a gente tem de tão precioso, para homenagear alguém que talvez alguns conheçam mais, outros conheçam menos. E o que eu vou levar aqui, eu estou até um pouco emocionada, de exemplo, de referência, é aquele mínimo que você faz, até na sua vida pessoal, tem alguém olhando. E a gente tem a responsabilidade de estar fazendo sempre o bem, divulgando o bem. Porque quando alguém olha, alguém se inspira e pode virar um espelho. De fato, busco desenvolver essa intimidade com Jesus. Busco conversar com Jesus. E às vezes a pandemia traz isso muito forte. Eu estava com a minha equipe até altas horas da noite na prefeitura, mais de meia-noite. A gente ia no limite do humano. Nós buscávamos as estratégias, buscávamos cada ação, tudo que podia acontecer, como resolver os problemas e como se antecipar a eles. Mas chegava um momento que eu dizia assim, ó, fomos no limite, agora a gente vai para casa, vai dormir e amanhã eu acordo com a resposta. E acordava com a resposta. Talvez porque a gente abriu o coração e se conectou com essa consciência, com esse universo, talvez porque Deus disse, olha, você fez sua parte, eu vou te ajudar. E queria dividir mais uma questão, que quando eu falo de fé, e busco essa relação com Jesus, com Nossa Senhora, mas a fé para mim é algo muito forte. É a fé nas pessoas. É muito mais do que a religião, que é um religar e que é um caminho. É compreender que existe o bem, que existe a luz, que existe possibilidades, que tem propósito que une as pessoas. Então, quando a gente, por exemplo, numa sala de aula, vai conversar, dividir o conhecimento, construir o conhecimento com o aluno, é um ato de fé. Porque ele tem que compreender que você tem algo para dividir. Quando alguém pega um livro para ler, é um ato de fé, tem que entender que aquilo ali vai ser positivo. E quando a gente vive nessa terra, quando a gente está de fato convivendo, é um ato de fé. É compreender que se existiu algo nesse momento que nos desagradou, vai existir algo que vai nos agradar. Que é a possibilidade dessa pedagogia, dessa construção. E aí eu vou dividir mais uma questão, toda a política. A política nem sempre é fácil, principalmente quando você tem um mandato. Tem a política partidária e muitos interesses estão em jogo. De uma sociedade, de uma cidade e às vezes para algumas pessoas individuais. Como é que você se coloca nesse lugar? Eu, por exemplo, concursada da Petrobras, com a vida estabelecida, venho para cá para estar na vidraça. Para alguém dizer que tudo que a gente fez está certo ou está errado e está no julgamento. Mas se a gente for para o julgamento, para o racional, a gente não cumpre a nossa missão.
que é de fato buscar dividir com o mundo os nossos talentos e as potencialidades. E como é que eu conecto essa frase com a minha fala inicial? Nesse mundo difícil, muitas vezes, mas necessário, às vezes a gente encontra pessoas que jogam pedras. Mas aí eu sempre penso numa questão muito bíblica, não da religião, mas na essência de palavra divina, de luz. E penso na lógica da criança espiritual. Se uma criança chegar aqui e disser, presidente, o senhor com toda a sua força, com toda a sua cultura, ou disser que o senhor não faz cultura, imagine, eu disser a mim, Ana, você é bonita, você é feia, eu não vou ligar. Porque é uma criança. Então, se as pedras vierem, ou se as pessoas não souberem reconhecer, são crianças espirituais. E se a gente ligar, aí as crianças somos nós. Então, se hoje eu tenho a oportunidade de você ter falado tão lindo de questões muito íntimas da minha vida, pode ter certeza que amanhã podem vir outras palavras. A gente não pode se envaidecer nem com hoje, nem com amanhã. Mas o que a gente precisa é se conectar. Se conectar com a possibilidade e a oportunidade de fazer o bem. E eu quero fazer um chamado aqui a todos no coletivo. Vamos refletir mais sobre essa sociedade. Como de fato vencer as vulnerabilidades. A cultura é um caminho, e é um caminho lindo. A arte, ela é necessária. E Deus não quer nada mal feito. Hoje eu tive a oportunidade de mediar uma mesa de cultura, onde o tema foi a força da periferia, a potência da periferia, a conexão, o mundo como um gueto. E a cultura sendo de fato organizada para que aquela população mais vulnerável, que vive em desigualdade social, que vive com muitas dores, possa dizer, olha, eu existo. Eu vivo cultura, eu faço cultura e eu posso melhorar a minha vida e da minha família. Mas como fazer isso sem ser organizado, sem ser estruturado, sem ter uma política pública? É vivendo, é tendo essas academias. E aí eu queria dizer que o que mais me encantou na fala de Maribel no início foi quando ela disse, olha, Ana, você sabe que as academias normalmente têm uma estrutura, são 40 membros, mas aqui é diferente. Aqui nós reconhecemos e chamamos todos aqueles, todas aquelas que têm valores, que têm serviços prestados, que têm obra, mas nós não limitamos. Nós incluímos, nós agregamos. Então esse valor de vocês é algo a ser reverberado e a ser aplaudido. Então me permitam aplaudir a vocês. E dizer, para não me alongar, que sim, Salvador é uma cidade que historicamente tem muita desigualdade social. É uma cidade que precisa ainda, nessa união de público e privado, com estruturas organizadas como essa das academias, que buscam construir autonomia, construir equidade, construir a partir da cultura, da educação, da letra, da arte, novas possibilidades. Olha que contradição, tem a dor, mas tem essa força. Mas é uma cidade que tem buscado construir esse caminho. Eu agradeço ao prefeito Bruno pela sua liderança, pela construção de política pública, mas preciso dizer que a equidade ainda não foi construída. A minha secretária Fernanda Lodelo, de Política para as Mulheres, Infância e Juventude, que trabalha muito o combate ao feminicídio. Você sabe como é que se combate o feminicídio? É com conhecimento, é com a educação. É dizer à mulher que às vezes você está feia, sua roupa está curta, você é burro, me perdoem a palavra. É uma forma de ir colocando ela na vulnerabilidade emocional para um dia você entrar em outros tipos de dores, inclusive físicas. E muitas vezes, quando a gente consegue, com carinho, com cuidado, mostrar esse cenário para essas mulheres, ela diz, eu já entendi. Mas eu tenho medo de ir para a rua, de sair dessa violência e minha filha ser violentada. Eu tenho medo do meu filho passar fome e viver uma situação pior do que esse. Então, como é que eu combato o feminicídio? Além da educação, da iluminação, de trazer a consciência à situação, é construindo autonomia, a política pública mais efetiva, é pela educação, pela autonomia, o emprego e a renda, para que essas mulheres tenham coragem para sair dessa situação por saberem que poderão sustentar as suas próprias famílias. Mas não é simples. E aí, como é que a comunidade se organiza? É importante a gente discutir sobre isso. Uma mulher, muitas vezes, é que se junta com a outra mulher e diz ao vizinho, ao marido, bota a mão na cintura e diz, olha, se você se entender, a respeitar, você vai se entender com todas as mulheres. E no exemplo prático, a gente recebeu aqui, se eu não me engano, acho que foi Luísa Brunet, lá em Cajazeiras, levei Luísa, e Luísa contou uma história de uma favela do Rio de Janeiro, uma comunidade. Tinha uma senhora que estava sendo muito massacrada, muito maltratada, e as mulheres se juntaram. Elas resolveram comprar apitos, cada uma teve um apito.
Quando uma mulher era maltratada naquela comunidade, todas apitavam. Primeiro apitavam, todos apitavam. Os rapazes, no dia seguinte, na hora do bar, balada, dominó, se uniram e disseram: é o seguinte, meu filho, a gente está sem dormir, nós não estamos mais aguentando. Ou você respeita a sua mulher, ou você vai ter que aprender a conviver com a gente que não vai te respeitar. Foi outra linguagem, mas não é o caso aqui, a linguagem da violência deles. Mas o que é que eu quero trazer é a força do coletivo. Então, a força de uma academia de cultura, de uma academia como essa, é a força do coletivo, é da base. A gente não está falando de milhões de pessoas, mas estamos falando de milhares e milhões de pessoas que terão as suas consciências despertadas, os seus valores aprimorados a partir das bases que vocês estão construindo, do norte. Então, me impactou muito essa lógica da luz que o nosso presidente Benjamin trouxe. Me impactou muito vocês estarem aqui até essa hora me escutando. Então podem ter certeza que o meu compromisso com Deus, com a espiritualidade, com essa cidade, com cada um de vocês, com a oportunidade do dom da vida, é buscar ser sempre a melhor pessoa que eu puder. Isso envolve estudo, preparo, dedicação, mas também entrega, a fé em Deus, a fé no ser humano, e não acreditar que quando um não consegue, todos estão juntos. E Sóstenes aqui é uma prova disso. Me levou na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, para dizer o seguinte, ó, a gente não quer entrar em emergência, a gente quer evitar a emergência na consciência. Quantas pessoas vocês alcançam, não é a força da arma, é o alcance da educação. E a Marinha vai com a gente na escola educar. O Exército vai fazer com que cada um dos seus soldados leve um cartaz onde mora, na sua comunidade, e cole explicando a diferença dos sintomas de uma influenza, de uma Covid, de uma dengue, de uma chikungunya, de uma zika. A aeronáutica, a mesma coisa, nos ajudou a limpar a sua área, dentro da sua casa. Olha como eu estou espalhando a informação, agora eu vou juntar. Se eu estou dizendo às pessoas na TV, a maior parte dos focos estão em casa, cuide da sua casa, como é que eu me omito de limpar a minha casa, a nossa casa, que é a cidade? É bueiro, é lixão, vale, o que for a gente faz, mas é também na escola e no posto de saúde. Então, vamos limpar essa casa física, mas vamos também limpar a nossa casa mental, emocional, moral. Vamos entender da nossa responsabilidade enquanto pessoa, enquanto ser humano. Quando você ocupa um cargo público, quando você pega um microfone. Sempre Deus me dá a honra e a sabedoria, a partir que vem dele, de dizer às pessoas: sejam as melhores pessoas que vocês puderem. Emanem o bem, vibrem no bem. Eu vou finalizar saudando a mesa. Já falei do meu presidente Benjamin, de Rosendo Neto, de Fernanda Lordelo, Jaqueline, de Marcos, de Éfeso, que chegou. Me perdoe não falar o nome de vocês, Sóstenes eu já tinha citado, não falar o nome de vocês. Mas podem ter certeza que mesmo eu tendo aberto várias informações, não tendo vindo com o discurso conectado, é porque vocês fizeram isso em mim, vibrar muitas ideias. Podem ter certeza que essa noite vai ser memorável. Pelo prêmio que eu agradeço, mas para além do prêmio, pela oportunidade de entender que faz sentido servir. Porque alguém está escutando a sua fala com Jesus. Alguém está percebendo o seu cuidado com outro ser humano. Mas não essa percepção para te valorizar, mas talvez para inspirar. Então, que tantas mulheres como Santa Dulce, que pequenininha fez o bem e me inspiraram, que eu tenha, Deus, a humildade de trabalhar sem vontade de fazer isso para que o outro veja, mas na sua essência, na sua generosidade, podendo dizer aos outros que faz sentido amar e servir. Sejamos pessoas do bem, busquemos essa luz, sejamos luz, pois sejamos sempre amor, paz, alegria e perdão. Que Deus esteja com vocês e que vocês voltem para casa com muita paz. Muito obrigada, que Deus nos abençoe. Ilustres componentes da mesa, eu estou aqui procurando uma coisa muito interessante. Por que, maestro? O frade doutor Rosendo Ferreira Neto, que antes de tudo é meu irmão de sangue, meu irmão maçom, meu confrade na academia. Hoje ele é secretário do Instituto Geográfico Histórico.
e trabalho lá com o nosso amigo Joaci Góes, que mandou um zap, eu queria cópia. Oi, amigo bebê, desculpe o involuntário silêncio. Estou fora da Bahia. Retorno na próxima segunda. O Instituto Geográfico Histórico da Bahia se associa às justas homenagens desta academia prestadas a Ana Paula. Cordialmente, Joaci Góes, nosso grande confrade. Joaci também é membro da Academia de Letras da Bahia e é um dos intelectuais maiores da atualidade e é uma das pessoas, né, que estudaram a vida e obra de Castro Alves, sendo, no meu entendimento, hoje, vou arriscar dizer, o maior conhecedor da história de Castro Alves. Diz até que Castro Alves, considerando a sua idade tão pouca, 24 anos, é, sem dúvida, o maior poeta do planeta. Como pode escrever tanta coisa linda com apenas 24 anos? Então, era o espírito evoluído que aqui passou e, essencialmente, baiano ali de Curralinho, atual Castro Alves, que é a sua cidade. E com a palavra, o nosso confrade Rosendo, que é membro da Academia de Letras e Artes do Salvador, secretário eu digo sempre, viu Maribel, que Maribel hoje é a alma desta academia. Benjamin vai regando, vai enrolando, tá? Mas Maribel é a nossa alma. E Rosendo é a alma da ala, por favor. Para que eu peça uma salva de palmas. Prefeita Ana Paula Matos, presidente Benjamin, amigos todos, confrades, confreiras. Vou me retirar porque na comunidade onde resido é aniversário de uma comadre minha. A essas alturas eu estava imaginando o que está ocorrendo. Rosendo não liga, Rosendo não dá satisfação, convidado. Saio daqui na certeza de que estarei perdendo algumas coisas, alguns momentos, alguns lances, os cânticos que virão, a posse dos novos e novas confreiras e confrades, mas saio daqui, prefeita, levando uma imagem totalmente diferente da vice-prefeita, saio lucrando pelo seu currículo. Porque às vezes nós conhecemos o político, mas não conhecemos o currículo. O seu currículo, eu fico realmente admirado pela sua formação religiosa, muito me apraz. Eu trouxe aqui, lá do Instituto Geográfico, eu trouxe um currículo seu, que não cabe nesse momento, porque Maribel nos apresentou tão bem a sua pessoa, que o que eu vou ganhar desta noite é o seu currículo. Perdendo, como disse, alguns momentos de encantamento, de posse, de palmas, de louvores. Perco tudo isso. Levo o abraço na pessoa de você, Hernani Guzmão, lá de Vitória Conquista. Em seu nome, saúdo a todos os confrades e a todos os confreiros que aqui estarão tomando posse hoje. Eu agradeço, entendi que o seu convite seria às 16 horas, estou aqui desde as 16 por causa do aniversário, mas não tem problema. Parabéns, doutora Ana Paula, e vou falar com o Joaci, de quem sou portador das palavras que Benjamin já transmitiu aqui para nós. Esperamos um dia recebê-la, como a todos os senhores e senhoras, lá no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Então, eu me agradeço o momento, a oportunidade, mas eu não poderia sair daqui sem dizer: gostei do seu currículo. Por favor, não cantem. E vejam como é que se canta bonito depois de pensar. Vamos, maestro. Sol maior. Eu peço só silêncio, viu? Inclusive na mesa, viu, meus amigos? Se falar.
cantar bem, batam palmas, que hoje não tem um cachê não. Se não gostarem, pode vaiar, que até gosto para melhorar. Barracão. Aliás, desculpe, maestro. Eu ia fazer esse ensaio, viu? Num tom mais baixo. Ele disse, não. Professor, você é barítono brilhante. Vou exigir de você. E botou só maior. Só vai que tem negócio. Tem lá um... Só vai que tem negócio. Não é botando não. Bora. Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro. Barracão é bangalo, lá não existe felicidade e arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada ao amanhecer, sinfonia de pardais anunciando o alvorecer, e o morro inteiro no fim do dia reza uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro no fim do dia reza uma prece, Ave Maria. Ave Maria. Elevo a Deus uma prece, Ave Maria, Ave Maria. E quando o morro escurece, elevo a Deus uma prece,